Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube do Mapa Concursos. Meu nome é Bruna, eu sou uma das mentoras do Mapa, sou farmacêutica, mentoro os alunos então que vão fazer provas de carreiras específicas de perito das áreas de farmácia, biologia e biomedicina principalmente. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho com você sobre o período entre provas, em como lidar com o período pós-prova, como decidir os próximos passos, tá? Eu vejo muitos alunos meus, alguns um pouco perdidos, outros bem determinados já com que sequência de estudo vão manter. E especialmente pensando que a gente saiu agora, de início de abril, da prova de Sergipe, que era uma prova que tinham áreas específicas, e indo então agora para umas próximas provas, que é Goiás, que é para perito geral, e se tem rumores então da prova de São Paulo, que ainda não se sabe se vai ser perito especialista ou perito geral, então realmente surge muita dúvida. E a gente, que tem alunos ali inscritos na mentoria, a gente passou por alguns alunos que ficaram um pouco desmotivados, um pouco desnorteados, não conseguiram voltar tão rápido ao ritmo de estudos. Então, pensando no pós-prova, o que é importante, Claro que se respeite um período de descanso. Agora, então, a gente já está passando de um mês, da prova de Sergipe, por exemplo, então já é mais do que na hora de se pensar em retomar o estudo. Por quê? Porque a gente não pode ficar muito tempo também sem contato com o estudo, porque aquilo que a gente acumulou de conhecimento, daí também a gente tende a esquecer. Então, é preciso se permitir um período de descanso, mas logo em seguida tentar retomar e voltar a um ritmo que seja, digamos assim, confortável para que se mantenha, então, num longo prazo novamente, até que um próximo edital seja lançado. Então, esse vídeo talvez vai se aplicar para os alunos agora que vão fazer Goiás e que vão ter que se determinar, escolher qual concurso seguir a partir disso. Então, a ideia é essa, no pós-prova, tirar um momento para descanso. Depois disso, tendo o gabarito em mãos, tirar um momento para verificar os erros e acertos da prova anterior. E, claro, não se tem dois lados. A gente não pode simplesmente ignorar os erros e seguir estudando e cometendo os mesmos erros que a gente já vinha cometendo anteriormente, mas a gente também não pode se desmotivar com o resultado. Porque o que eu sempre falo para os alunos é que toda experiência de prova é um aprendizado, então a gente precisa de fato extrair algum aprendizado daquele momento, sejam eles dos acertos ou dos erros, do que a gente vai replicar e o que a gente vai corrigir para uma próxima prova. Então, tirado o descanso, feito um momento de reflexão, é hora de reflexão sobre os erros, é hora de determinar o que se vai estudar. Então, eu também vejo muitos alunos em dúvida. Agora tem São Paulo, que eu não sei se é especialista, não sei se é geral, não sei se eu sigo estudando para especialista, se eu sigo estudando só matérias gerais. Então, um caminho a se pensar nesses casos de dúvidas, se vai se estudar, no caso dos meus alunos, da área de farmácia, biologia e biomedicina, ou pensam em fazer São Paulo, ou ainda tem Pará, Pernambuco, que são concursos que talvez estejam mais próximos, de serem lançados. Então, os alunos normalmente se decidem por esse, ou até mesmo decidem por exemplo, um plano base das áreas de farmácia, biologia e biomedicina, ou um próprio plano baseado nos editais da PF, que são conteúdos bem completos, tem várias disciplinas, mas é importante que se sente e se determine, se tu já vinha estudando para uma área específica, talvez não seja interessante mudar 100% o foco, especialmente pensando que São Paulo pode talvez vir com áreas específicas, mas também não é certo. Então, o ideal é que a gente trace estratégias pensando talvez em priorizar matérias gerais, que tendem a cair então tanto no concurso para provas de perito específico quanto para perito geral, mas sem perder o contato com aquela parte específica que a gente vinha estudando, especialmente pensando se a parte específica é um sonho de carreira, é o que tem mais oportunidades dentro do Brasil, se a gente for pensar, a maioria dos estados traz as áreas segmentadas. Então, o cargo de perito geral, normalmente ele vem como um plus dentro de um edital, ou ele acontece de ser só o perito geral, mas aí também é mais difícil ter estado que tenha só concurso para perito geral. A tendência é que os estados, os órgãos periciais, cada vez mais busquem profissionais especializados dentro da área da perícia, tá? Então, é preciso
ter esse norte, entender o que se quer, qual estado se almeja, né, se aquele estado sempre teve característica de ter prova para perito geral, então talvez não faça sentido seguir estudando para especialista. Mas por que eu digo para não perder o contato 100% com a parte específica que foi estudada? Porque, eventualmente, num próximo concurso, aquilo ali pode ser útil. E como eu já falei no início do vídeo, quanto mais tempo a gente fica sem contato com aquela matéria, mais a gente tende a esquecer e tem dificuldade depois para retomar, para relembrar, e aquele estudo pode virar daqui a pouco um estudo do zero, tá? Outro ponto a ser considerado, que a gente vê alunos que às vezes não têm um desempenho tão bom na prova e dão uma desanimada, não sabem se a questão do concurso público é para si, é importante que a gente tenha também momentos de valorização do que a gente já conquistou na nossa trajetória de estudos, tá? Então, eu sei que às vezes a gente vai fazer uma prova, faltou muito para fechar o edital e desanima por isso, porque a nota não foi tão boa, porque caiu muito conteúdo que não conseguiu estudar. Mas isso numa próxima prova pode ser que isso mude, daqui a pouco pode vir uma prova que caia muito dos conteúdos que foram estudados, né? No caso da prova de Sergipe, usando como exemplo, mesmo a área 5 que englobava farmácia, biologia e biomedicina, que tinha disciplinas de farmacologia, toxicologia e química, grande parte da prova foi voltado para a parte de biologia molecular e genética. Então, o pessoal das áreas biológicas acabaram até se favorecendo porque era um conteúdo específico que normalmente já se estuda, enquanto o pessoal da farmácia, por exemplo, já tem que se destrinchar entre mais matérias e que às vezes tem mais familiaridade, por exemplo, uma farmácia, uma toxicologia, e não deu tempo de estudar tanta biologia molecular, e aí chega no dia da prova e a prova é majoritariamente de um assunto que não foi estudado. Então, o concurso tem muito isso de sorte, né, de também cair, de ser cobrado na prova aquilo que de fato a gente estudou. Mas a questão da valorização é muito importante, porque às vezes a gente tende a olhar para o quanto ficou faltando, para o que eu podia ter feito melhor, e a gente não valoriza aquilo que a gente fez. Então tem muito aluno que tem 2 empregos, tem filho pequeno, trabalha em cidade diferente, tem que cuidar de pai e mãe porque tem alguém acamado, ou passou por um problema de saúde, meninas que ganharam bebê, que passaram por uma maternidade, né, o pós-parto ali que a gente sabe que é complicado, então e mesmo assim continuam estudando, entende? Então isso é uma coisa que a gente precisa valorizar também, essas conquistas, esses avanços que a gente tem na nossa jornada de concurseiro. Ter sempre em mente que não é algo fácil, né? Se fosse fácil, um monte de gente seria aprovado, um monte de gente estudaria para concursos. Um aluno que é bastante meu amigo também me mandou esses dias um estudo sobre, que 100% das pessoas dizem que vão estudar, 80% estuda por um mês, 50% consegue estudar por meio ano e vai indo, quando vê, menos de 10% consegue se dedicar por mais de um ano no estudo para concurso. Então, isso é realidade. Então, para aqueles que estão aí na luta, estudando, se aperfeiçoando, continuem, não desistam por causa de um mau resultado, né? Uma próxima prova pode nos surpreender, esses erros da prova anterior vão somar com certeza como experiência para uma prova futura. Então valorizem essas pequenas conquistas, analisem os seus erros, é claro, a gente não pode simplesmente ignorar, mas siga em frente e carregue aquela bagagem, aquele aprendizado para se colher melhores resultados ali na frente. E também não espere muito para voltar, para retomar o estudo, porque a gente, passado a pandemia, tem muito estado se movimentando para lançar a prova, então a maré ainda tá boa para os concurseiros, então não deixa a onda passar. Vamos seguir estudando aí para conseguir ser aprovado logo numa prova, independente dos resultados anteriores, que a gente consiga colher melhores frutos ali na frente, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer sugestão, dúvida, escrevam aqui nos comentários do vídeo, mandem lá no Instagram do Mapa. A gente está sempre disposto a ouvir sugestões de vocês para também trazer melhorias e trazer conteúdos que realmente consigam agregar no dia a dia de estudos de vocês aí, tá bem? Um abração e até um próximo vídeo.